Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre de Um Robô News. Fique conosco no nome do Senhor Jesus Cristo até o final deste conteúdo com fonte Gazeta do Povo. Hoje, dia 1º de agosto do ano de 2026. Vamos lá! Manifestação de determinada pessoa a candidato, partido ou causa política sem sua expressa autorização. Pode trazer de volta para cá? Ou seja, então quer dizer, ele passa por cima do presidente da Justiça Eleitoral, Cássio Nunes Marques, porque se o ministro diz que não é deepfake e o ministro Alexandre de Moraes diz que é deepfake, já há uma outra ruptura dentro da corte clara aí nessa história, uma divergência de jurisprudência. E para piorar tudo isso, nós não sabemos qual será essa decisão, porque ele não coloca só o Flávio em risco e o Jair, ele põe o PL também no bolo, Caute. Lembrando que o Moraes deu uma multa ao Partido Liberal de 22 milhões de reais, absurda essa multa, 22 era o número do Bolsonaro na época, né? Então, assim, já tem um histórico de decisões estapafúrdias, o Moraes. Mas é interessante esse ponto, porque, sim, claramente teremos um conflito que hoje está latente, mas será cada vez mais evidente entre Moraes de um lado e o Cássio Nunes Marques e, quem sabe, outros ministros do Tribunal Superior Eleitoral do outro. Porque Moraes, ele quer ser o dono da justiça do Brasil, né? Ele gostou desse papel do homem mais poderoso do Brasil, ele que mandava prender e soltar, mandava caçar candidaturas, mandava prender até mesmo deputados federais em exercício, como o Daniel Silveira, outro absurdo sem tamanho, né? Mandava busca e apreensão dentro de gabinetes no Congresso Nacional. Então ele gostou, tem esse gostinho, né? Agora que ele perdeu esse poder, porque ele não é presidente do TSE, muito menos, ele faz parte da turma do TSE, né, que parte dos ministros do Supremo fazem parte de forma periódica, né, de forma rotativa do TSE, agora que não tem mais nenhum poder sobre as eleições de 2026, está tentando se arrogar esse poder, né, falando, não, então, eu deixei o TSE, mas o TSE não me deixou, ainda está dentro de mim, então continuo, né, dando decisões eleitorais. Mas, obviamente, isso é um absurdo e se espera que o Cássio e outros ministros do TSE expliquem claramente ao ministro Alexandre de Moraes que quem manda nas eleições no Brasil, quem é o decisor último das eleições no Brasil, não é o ministro Moraes, é o próprio TSE. Então, que tenham um mínimo de dignidade, um sussulto de espinha dorsal e que demonstrem ao ministro Alexandre de Moraes que as decisões que ele possa tomar sobre as eleições de 2026 são ilegítimas, porque é o Tribunal Superior Eleitoral que tem a prerrogativa última de decidir sobre questões eleitorais. Agora, de novo, teremos sim, claramente, um conflito entre Moraes e Cássio. Vamos ver se Cássio Nunes Marques vai ter um desempenho um pouco melhor daquele que ele teve durante, por exemplo, o julgamento de Jair Bolsonaro ou dos envolvidos no 8 de janeiro, porque perante os excessos, os absurdos, os abusos de boa parte do Supremo, não ouvimos a voz de Cássio Nunes Marques de forma contundente naquelas ocasiões. E tem gente presa também por causa desta omissão. Quem sabe, com essa presidência do TSE, Cássio Nunes Marques possa dar uma reviravolta na sua biografia que não está brilhando por coragem. E lembrando que, para além disso tudo que o Caute lembrou que o Moraes já fez e continua fazendo, tem o inquérito das fake news. O inquérito do fim do mundo, lá aberto desde 2019, segue 100% ativo e ele se utilizará disso para, vamos dizer assim, calar os opositores do regime. Vale destacar nas eleições minoritárias de 2024, simplesmente ele retirou do ar o Twitter, a maior rede social de texto do mundo, por 40 dias, naquele sprint final da campanha. Só isso. Vamos ver o que ele vai aprontar esse ano. Gui, devolvo para você para rodarmos também esse e outros assuntos com Paulo Briguet. Muito bem, meu amigo Lucas Saba, vamos trazer então o Paulo Briguet, está animadíssimo para falar da decisão do Alexandre de Moraes, essa intromissão, né, Briguet, do Alexandre de Moraes em todo esse assunto. Eu vou contar um bastidor para vocês, que o Briguet é fã de merchan, viu? Ele está com muita saudade dos merchans antigos aqui da casa. Calma, Briguet, já vamos trazer de volta essas pérolas aqui comerciais. Mas, meu amigo, sobre o... Diga.
Eu gosto de todos os merchants. Eu acho legal. Em Eu relação gosto a... porque, Ah, entende, a gente precisa dos merchants, a gente precisa, né, dos nossos patrocinadores, é uma coisa muito legal. Eu gosto muito. com toda E esse certeza. está É muito isso bem aí. feito, esse último. E- Eu, eu recebi uma coisa aqui pela internet e eu queria fazer uma pergunta a você, Guilherme, e ao nosso convidado, o Carlo Cauti, porque eu sei que o Carlo é um cara inteligente, né? E não é inteligência artificial, né, Carlos? Você tem inteligência natural. Então, me ajuda, Carlos. Eu recebi aqui pela internet, queria que você me comentasse, tá? Recebi essa imagem aqui pela internet. Ó. Tá dando para ver? Opa, aqui, ó. Deixa eu pegar direitinho para vocês aqui. Assustador, hein? Deu para meu ver? amigo Brigui. É uma nota, é uma cédula. Então, a pergunta que eu tenho para o Carlos Cauti é o seguinte: essa cédula foi feita por inteligência artificial ou não, Carlos? E diga uma coisa, será que daria algum problema colocar essa cédula aí nas redes sociais, ou mesmo na campanha eleitoral? Você acha que daria algum problema? Porque, agora, sem brincadeira, cara, há alguns meses, o Zema, né, o candidato do seu partido, Zema, ele fez uma brincadeira na internet, colocou uns bonequinhos, você lembra, umas marionetes, representando os ministros do Supremo e tal. E o Gilmar Mendes, que eu acho que é quem manda mesmo, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes é o executor, né? O Gilmar Mendes disse que aquilo era deepfake. Qual que é a definição de deepfake? Você conhece, né? Acho que perdemos o Paulo, mas acho que eu entendi a pergunta, captei a pergunta. Pois é, Paulo, vamos lá. O Zema, ele fez uma brincadeira com bonecos de pano, né? A brincadeira dos intocáveis. Não sei se até a produção consegue mostrar pra gente, para relembrarmos essa brincadeira, quase um desenho animado. E o Gilmar teve a pachorra de dizer que aquilo ali é um deepfake. Deepfake, para o nosso público entender, é quando você pega uma imagem de um ser humano, como eu estou falando aqui, e você altera os lábios daquela pessoa e a fala daquela pessoa para que pareça que ela, ser humano de carne e osso, falou algo que ela nunca falou. Esse é um deepfake. Você está manipulando uma imagem e colocando na boca de uma pessoa palavras que ela nunca pronunciou, levando as pessoas a acreditarem coisas erradas, coisas falsas. Isso sim é crime no Brasil, em vários lugares do mundo, mas quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano do Supremo, a pessoa que deveria ser mais sábia do Supremo, diz que uma brincadeira com bonecos de pano é um deepfake, aí, francamente, estamos num problema psiquiátrico, né? Aí é uma questão clínica, porque não é possível que essa pessoa acredite que a população brasileira considere essa interpretação como legítima, como lógica, é ridículo isso tudo. É claro que o Gilmar sentiu, né? O Gilmar sentiu a crítica porque ela é verídica, porque no Supremo temos sim uma turma de intocáveis que faz o que bem entender, que são envolvidos em escândalos de corrupção vergonhosos como esse dos 129 milhões de reais que o ministro Alexandre de Moraes recebeu via a esposa dele pelo Banco Master, o caso do Gilmar com a CBF, com várias outras entidades, onde ele colocou o irmão, amigos, conhecidos, capangas, etc. Temos vários outros casos, o próprio Toffoli, no caso o Tayaya, o Toffoli, ele foi sócio do Banco Master, ele vendeu para fundos ligados ao Banco Master a participação dele no Tayaya, ele omitiu isso, ele escondeu isso, mesmo quando ele se tornou relator do caso do Master de forma
ilegítima, ilegal, absurda. Ele colocou sigilo total no caso do Banco Master em dezembro do ano passado, quase obrigou o Banco Central a reverter a decisão de liquidar o Banco Master, constrangiu o Banco Central, inventando uma cariação no último dia do ano, dia 30 de dezembro, que nem os emus estão em Brasília, mas ninguém em Brasília. Ele inventou uma cariação do Banco Master, do Vorcaro de um lado e do Banco Central do outro, dentro da sede do Supremo Tribunal Federal. Ridículo, isso tudo jamais visto na história da República. E depois se descobriu que ele tinha feito negócios com o Banco Master. Essas pessoas deveriam ter um mínimo de dignidade e se retirarem do Supremo Tribunal Federal correndo para salvar não a sua imagem, que já está completamente desgastada, mas a imagem do Supremo. Pensem na instituição, pensem na República, pensem no futuro de um tribunal tão importante como o Supremo, que por causa dessas manchas que eles representam e continuam representando, também está se tornando, está tendo uma imagem maculada. Então, essas pessoas, esses ministros, se tivessem o mínimo de dignidade, já teriam se retirado do Supremo correndo e nunca mais apareceriam na frente das câmaras ou da opinião pública do Brasil. O que o Gilmar fez? Não só botou o Zema na investigação, mas disse que ele era deepfake e começou a dar uma série de entrevistas, né? Nunca viu o Gilmar aparecendo tanto na mídia para tentar se desculpar e atacar o Zema até de forma homofóbica, que não tem nada a ver, né? Mostrando que ele também, além disso, é um grande cafona. Então, é isso que demonstra o grande nervosismo no Supremo, porque se tornou um balcão de negócios e não a Corte Suprema de um país tão importante como é o Brasil. E só adicionando duas questões à sua fala, Caut, lembrando que o Dias Toffoli, o amigo do amigo de meu pai, em momento algum reconheceu a verdade. Depois que o jornal Metrópolis, numa matéria brilhante, investigativa, e se hospedou no hotel do qual todo mundo chamava o Dias Toffoli de chefe, e tem aquela imagem parecendo o poderoso chefão dele ali no heliponto do Jardim, com o uísque debaixo do braço, recebendo vários banqueiros, aí ele reconheceu de que a família, ele e seus irmãos, tinham sim uma sociedade com Daniel Vorcaro, mas aí depois, a mesma história do Ciro Nogueira. Primeiro, Ciro Nogueira, a justificativa do Ciro Nogueira foi de que haviam 11 mil Ciros registrados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aí depois surge uma nova conversa, depois que fala o senador Ciro Nogueira. Aí o repórter pergunta, bom, agora não tem 11 mil Ciros. Aí ele diz, não, tudo bem, sou eu, mas não fiz nada de errado. Na mesma causa ali do Dias Toffoli. Ou seja, primeiro mente, nega que não conhece, que não tem similaridade nenhuma. Depois que descobre, vem à tona graças à imprensa, aí ele diz, tudo bem, realmente vocês estavam certos, mas não fiz nada de errado. Quer dizer, cobrar a civilidade desse povo, e o Caut falou dessa questão da IA, vale destacar, já tem um decreto, uma normativa por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Todo e qualquer conteúdo que você, minha senhora e meu senhor que nos assiste nesse momento, receber a partir de 16 de agosto, quando começar efetivamente e oficialmente as eleições, que seja de IA, tem o selo do TSE. Este conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Portanto, você sabe que aquilo ali não é real. Não adianta categorizar o vídeo do ex-presidente como deepfake. Guilherme Oliveira, já estamos no adiantado da hora, então passo para você para iniciarmos as despedidas. Muito bem, meu amigo Lucas Saba, vamos lá então dar o nosso tchauzinho aqui para Paulo Briguet, meu amigo, sempre uma alegria ter você aqui. Vocês ficam olhando o Briguet aqui, essa seriedade, é uma figuraça, meu amigo, dá risada aqui, manda cada figurinha absurda aqui, impressionante, mas olha, gente boa toda a vida, além de toda a inteligência e competência. Briguet, obrigado pela presença, quando é que você volta? Eu sei que na audiência você sempre está, mas queremos saber que dia contaremos com você aqui. Rapaz, você sabe que eu vou demorar um pouquinho, acho que voltarei, na audiência eu estarei, mas voltar aqui à bancada, eu acho que só na semana que vem, só na quarta-feira que eu estarei aqui. Mas eu vou participar, já adiantando, eu vou participar do Gazeta Agora. Agora na quinta-feira, amanhã eu vou participar do Gazeta Agora. E vai ser muito bom. Sempre, quando eu posso, eu participo dos outros programas aqui da Gazeta, né? Do Última Análise, do Sem Rodeios e do Gazeta Agora. É isso aí. Hoje você sabe que hoje é um dia muito importante para nós católicos. É o dia dos Santos Irmãos, Marta, Maria
Lázaro eram amigos de Jesus, que estão no Evangelho. É um dia muito, muito importante para nós. Muito bem, meu amigo Paulo Briguet, que além de participar dos programas aqui da Gazeta, é colunista também da Gazeta do Povo. Vale a pena ser assinante da Gazeta, além de todos os motivos que a gente apresenta, para você ter acesso à coluna do Briguet, não é isso, Briguet? É isso mesmo. Hoje, a minha coluna de hoje vai ser sobre o sistema eleitoral, aquele assunto que não pode ser comentado, sabe aquele assunto? Então, hoje tem uma coluna bem importante. Eu conversei com o Dr. Felipe Jimenez, que é um estudioso da questão eleitoral. Hoje a coluna está realmente imperdível e é por isso que você que está nos assistindo agora tem que assinar a Gazeta do Povo. Um abraço, Guilherme. Hoje é dia do Briguet sonhar com a Carmen Lúcia e com o Pilili, viu? Grande Briguet, valeu. Valeu, Briguet. Lucas Saba, meu amigo, sempre meu agradecimento aí. Amanhã a gente está de volta. Mande meu abraço para o Carlo Cauti também, grande jornalista. E a gente tá junto amanhã cedo, meu amigo. Despertador tá sempre ligado. Boa, Guilherme Oliveira. Valeu, Paulo Briguet. Cauti, sua primeira vez na Gazeta aqui conosco ou não? Primeira vez aqui ao vivo e a cores, prazeraço e obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Imagina, vai voltar muitas vezes, adoro o trabalho do Cauti, vamos ver aí com o resultado das eleições, aliás, que você acompanha na Gazeta do Povo, dá uma olhada, super promoção, R$1,90 por mês nos primeiros 6 meses, Gazeta Total, acesse já gazetadopovo.com.br/oferta, ou então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. E tem também o nosso clube de membros aqui no YouTube do Jornalismo Independente. Vale destacar que não tem R$1 de Pix do governo federal e nem Lei Rouanet. Contamos com o seu apoio também para fazer parte do nosso jornalismo independente do clube de membros. Agora vocês ficam com a reprise do Última Análise às 13h30. Aí vem ela, Mariana Braga, com Frederico Juncker, Guilherme Fiuza. Este que vos fala também estará por lá às 16h30. Carla Lima com Paulo Pousonoff no Gazeta Agora e capitaneando a nossa noite, temos Marcos Tosi com Última Análise. O Café com a Gazeta do Povo volta amanhã a partir das 7h da manhã. Obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem com Deus e até lá. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Última Análise da Gazeta do Povo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, continua implacável na fiscalização do cumprimento da pena da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom. Condenada a 14 anos por pichar a estátua da Justiça com a frase "perdeu o mané", em 8 de janeiro de 2023, Débora está em regime domiciliar, mas nem por isso foi esquecida por Moraes. Em um dos últimos desdobramentos do caso, a defesa pediu remissão de 280 dias de pena por estudo, leitura e atividades ressocializadoras praticadas por Débora, além da revisão da pena com base na lei de dosimetria aprovada pelo Congresso Nacional. Moraes negou os 2 pedidos e exigiu ainda do presídio de Tremembé detalhes sobre o conteúdo dos cursos, convênio com o poder público e certificados de conclusão dos cursos que ela fez. Ele cobrou da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo explicações sobre falhas no sinal de GPS da tornozeleira usada por Débora. Débora já cumpriu 3 anos e meio de pena imposta, a maior parte em regime fechado. O exagero da condenação virou um símbolo da luta pela anistia aos manifestantes do 8 de janeiro. Quase 200 pessoas ainda seguem presas, a maioria em regime fechado. E a lei de dosimetria, aprovada pelo Congresso e que poderia colocar a maioria dessa gente toda em liberdade, foi suspensa pelo próprio Alexandre de Moraes de forma monocrática. E só ele pode enviar o caso para apreciação do plenário quando ele assim entender. Não é difícil compreender por que nessas eleições tanta gente, tantos eleitores vão priorizar candidatos dispostos a colocar um freio na perseguição judicial que vigora no país. O Última Análise está apenas começando, eu convido você a vir com a gente, deixe o seu like,
se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Eu saúdo aqui ao meu lado o Frederico Junkert. Tudo bem, Fred? Bem-vindo. Olá, Tosi, boa noite. Saudações também a Anne Dias. Oi, Anne, tudo certo? Boa noite, Tosi. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. E também hoje com a gente o Gabriel de Arruda Castro, editor da Gazeta do Povo. Salve, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tosi. Boa noite, Fred e Anne também. Boa noite. A gente já vai seguir falando sobre a obsessão do Alexandre de Moraes com a Débora do Batom, mas antes a gente tem uma notícia muito recente, de agora a pouco, que também vai repercutir bastante. O Brasil continua representando uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Essa avaliação foi reforçada hoje pelo presidente Donald Trump ao prorrogar por mais um ano a declaração de emergência nacional contra o Brasil, mantendo em vigor a ordem executiva que ele assinou em julho do ano passado. Ao renovar essa medida, Trump afirma que permanecem válidos os motivos que levaram Washington a adotar emergência, entre eles as alegações de restrições à liberdade de expressão, violações de direitos humanos e perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento também volta a citar decisões do STF como parte do contexto que, na visão da Casa Branca, justifica a manutenção do decreto. Ao tratar especificamente do judiciário brasileiro, o texto do governo Trump afirma: essas ações incluem ordens para obrigar plataformas online dos Estados Unidos a censurar contas ou conteúdos, muitas vezes por discursos políticos protegidos nos Estados Unidos, e a fornecer dados de usuários. O documento americano prossegue dizendo que algumas dessas ordens foram emitidas em segredo, impedindo que empresas afetadas ou usuários fossem informados sobre o seu conteúdo ou tivessem oportunidade de contestá-las. Bom, e ainda em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o documento do governo americano afirma que o ex-presidente estaria sendo alvo de uma perseguição política. A perseguição, intimidação, assédio, censura e processos politicamente motivados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, diz o documento, e milhares de seus apoiadores constituem graves violações dos direitos humanos que enfraquecem o Estado de Direito no Brasil. Bem, na prática, a prorrogação desse decreto não cria automaticamente novas sanções nem amplia as tarifas que já estão impostas ao Brasil. No entanto, ela preserva uma base legal aí que permite ao governo americano adotar novas medidas econômicas e diplomáticas a qualquer momento contra o nosso país. Ou seja, o recado, Gabriel, parece de que a crise entre os dois países continua longe de um desfecho. E aí a gente fica se perguntando, né, como será que o governo Lula vai reagir? Já dá para imaginar, Gabriel. Dá sim, Tosi. Bom, primeiro que, até para ter o contexto mais amplo, o governo americano tem feito isso com outros países também, inclusive países que são democráticos, mas no caso do Brasil, existe essa menção específica e explícita ao STF e aos abusos do STF, o que não existe em decretos que tratam de outros países. Então, se é verdade que o governo Trump tem tentado impor tarifas sobre outros países, em alguns casos ali usando argumentos questionáveis, que têm sido inclusive questionados na Suprema Corte Americana, no caso do Brasil existe uma base sólida para tratar o Brasil como um país que tem desrespeitado não só a própria Constituição do Brasil, mas também empresas americanas que têm proteção constitucional nos Estados Unidos, inclusive cidadãos americanos que tiveram direitos violados, o direito, inclusive, à liberdade de expressão. Então, é um sinal de que o governo americano não pretende recuar nesse tratamento ao Brasil, mas também o Brasil não pode esperar, o Brasil, eu digo, as pessoas, que não esperem que o governo Lula agora entenda que realmente o país, o STF, com o apoio tácito ou explícito do próprio governo, tem abusado repetidas vezes dos seus poderes. O Lula talvez receba isso como uma munição para a eleição, né? Esse discurso de que o Brasil é um país soberano, de que ele sim enfrenta os Yankees e de que ele tem coragem suficiente para enfrentar o Donald Trump. Ele acha que isso pode lhe render alguns votos em outubro. Eu acho que não, acho que quem já tem a disposição de votar no Lula
já votaria por outros motivos e dificilmente agora passaria a apoiar o Lula por causa desse tema específico. Poucos brasileiros, isso tem pesquisas e mais pesquisas, né? Pouca gente decide o seu voto com base em política externa ou em comércio exterior. Dito isso, infelizmente, eu não acho que o Lula vá, ou o próprio STF, mudar de postura e tentar uma conversa, uma negociação, e quem perde são os brasileiros, que vão ter, especialmente os exportadores, né, que tem essa situação delicada de tarifas e potenciais tarifas ainda maiores no médio prazo, e se tornam reféns, né? Então, inclusive, o outro lado, politicamente, o Flávio Bolsonaro e outros nomes da direita têm essa dificuldade de, por um lado, eles têm que criticar o STF, criticar o governo Lula, mas eles não pode parecer que eles apoiam também novas tarifas ou as tarifas que já existem, que foram aumentadas pelo governo americano. Então, essa é a corda bamba sobre a qual o Flávio, o Caiado e o Zema têm que andar. O Gabriel fez menção a um detalhe importante, né? Houve justificativa de medidas contra vários outros países, mas só no caso brasileiro se aponta o dedo e se salienta o papel do judiciário. Um judiciário que está fazendo perseguição política a adversários conservadores do regime. Isso é um detalhe importante e com palavras bem fortes, não, Fred? Pois é, Tosi, você vê essa reedição, né, da declaração de emergência por parte do governo americano, com base na chamada lei IEPA, que é a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacional. Essa é uma lei de 1977, em que os Estados Unidos criam um novo arcabouço legal, e até aqui um ponto interessante de reflexão, que a criação dessa lei tem a ver justamente com o sentido de o parlamento americano botar um freio nas ações do poder executivo. Antes dessa lei, o que vigia nos Estados Unidos era a chamada lei de Trading with the Enemy Act, uma lei de 1917, que foi criada no contexto da Primeira Guerra Mundial, justamente para que os Estados Unidos pudessem adotar instrumentos de pressão econômica contra nações inimigas. E não havia ali nenhum mecanismo nessa lei de 1917 para conter eventuais ações do poder executivo. A IEPA é criada em 1977, justamente no contexto do Watergate, da Guerra do Vietnã, em que declarações de uma ameaça extraordinária, incomum, né, à economia, à segurança dos Estados Unidos, elas podem ser submetidas a uma revisão anual pelo Poder Legislativo. Então, o presidente ele faz essa declaração pelo prazo de 1 ano, e se ele achar que os motivos da declaração permanecem, ele faz uma reedição, e que foi o caso aqui com Trump. Essa publicação, então, no Diário Oficial, e depois pode ser submetida ao Congresso americano se entender pela revogação. Mas o que importa nesse documento é justamente os motivos alegados pelo governo americano. Em relação aos demais países do mundo, essa foi a lei utilizada para fazer o famoso tarifaço contra grande parte das nações do mundo, justamente alegando ali a questão de práticas comerciais discriminatórias, injustas, contra produtos americanos. No entanto, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela revogou o tarifaço do Trump com base nessa lei, alegando o seguinte, falando, olha, essa lei ela fala num poder de regular o comércio internacional. No entanto, o poder de regular não inclui, semanticamente, o poder de tributar, de tarifar, e por isso considerou essa prática do Trump de invocação dessa base legal inconstitucional. Então aqui está também uma questão interessante. Já que o Trump não pode aplicar essa lei, né, para fins de aplicação de novas tarifas em relação ao Brasil, e ele fez agora com base em outra lei, que é a Lei do Comércio Internacional, do Comércio Exterior de 1974, da famosa seção 301, o que ele faz agora? Ele invoca novamente a aplicação dessa lei, não para fins de tarifaço, mas para fins de eventual aplicação de sanções contra autoridades brasileiras. Sanções individuais, que os mecanismos dessa lei são semelhantes àqueles da Lei Magnitsky. Quando foi aplicada a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, né, a proibição de entrar no território americano, a proibição de comercializar ou estabelecer qualquer tipo de relação comercial, financeira, contratual com indivíduos ou empresas americanas e o congelamento de ativos. Então, o objetivo do Trump, ao fazer a reedição, né, dessa declaração emergencial, é, eventualmente, aplicar sanções contra as autoridades brasileiras, e sanções essas que se equivalem às sanções da Lei Magnitsky, com a inscrição do nome dos indivíduos designados naquela famosa lista do OFAC, o Escritório de Controle de Ativos
estrangeiros. Então, Tosi, o objetivo maior do Trump com a redição dessa declaração de emergência é, eventualmente, aplicar sanções contra as autoridades públicas brasileiras, considerando, e conforme bem expresso no documento, que os motivos para a aplicação da tarifa naquele momento permanecem. Basicamente, um estado de perseguição judicial, lawfare, instrumentalização do aparato judicial para fins de perseguição política, e iniciamos aqui o programa, inclusive, fazendo menção ao caso da Débora do Batom, os réus do 8 de janeiro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e a questão da censura. O Rumble, né, por exemplo, está proibido de operar no Brasil desde fevereiro do ano passado, justamente porque se negou a cumprir ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes, ordens secretas e ilegais de censura que violavam também o próprio direito internacional, quando Alexandre de Moraes se nega a cumprir, né, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Brasil e Estados Unidos, o procedimento das cartas rogatórias e tentando intimar o Rumble, que não tinha escritório no Brasil, via e-mail. Então, a importância desse ato, e que indica que, muito provavelmente, autoridades brasileiras, assim como foi sancionado o ministro Alexandre de Moraes, podem vir a ser sancionadas pela lei IEPA, porque, como eu disse aqui, ela já não pode mais ser aplicada para fins de tarifaço, conforme a decisão da Suprema Corte, mas pode sim ser aplicada individualmente em relação aos indivíduos, às autoridades que estejam ligadas aos motivos ensejadores dessa declaração de emergência. Pois é, Anne, e olha que essa nem é a resposta do governo Trump àquela negativa de visto para os 2 observadores do Departamento de Estado americano para virem acompanhar as eleições no Brasil, né? Essa promessa de que o governo irá reagir, irá dar uma resposta, ainda está para ser cumprida. Mas agora, Anne, o que eu queria destacar aqui e colocar para você no documento americano é que diz que, lembra, né, que algumas das ordens emitidas por Alexandre de Moraes foram emitidas em segredo, impedindo que as empresas afetadas ou os usuários fossem informados sobre o seu conteúdo ou tivessem oportunidade de contestá-las. Isso já foi demonstrado lá atrás, agora o governo reafirma isso, e eu fico imaginando daqui a pouco, será que o Edson Fachin vai sair com uma nota dizendo, olha, todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes foram apoiadas, passaram pelo crivo do plenário, pelo voto dos outros ministros e são perfeitamente legais. Simplesmente emitir uma nota, seja o Moraes, seja o Fachin, seja quem for, para negar algo que é concreto, né? Ordens em segredo, impedindo que as empresas ou os usuários fossem informados sobre o seu conteúdo ou tivessem oportunidade de contestá-la, isso, só uma notinha do Fachin, ou seja, de quem for, não vai mudar a verdade desse fato, Anne. Pois é, Tosi, eu acho que a tua pergunta está coberta de razão, mas infelizmente não é assim que pensam justamente esses ministros, né? Uma nota atrás de outra para tentar comprovar o que não dá para comprovar. Eu digo nem só em razão dessa denúncia do Trump, da extensão dessa em relação aos Estados Unidos. No próprio esfera da justiça, escancarado como eles usavam a justiça para perseguir adversários, para calar, para censurar, a representar completamente a prática que é basicamente o aparelhamento do STF em relação ao projeto político partidário do atual presidente da República. E aí, Tosi, eu acho que o mais grave, achei fantástico ouvir sobre o tema, então por isso eu quero frisar no que é o mais grave da gente olhar daqui para frente, é que Lula vai insistir na narrativa político-eleitoral de que a culpa é dos Bolsonaro, de que isso tudo está acontecendo, a gente está sendo tarifada porque o Trump é aliado do Bolsonaro. E ele está com essa narrativa, o governo federal está gastando rios de dinheiro na equipe de marketing para sustentar essa narrativa, e a gente tem visto, sim, isso colar, tanto na imprensa tradicional, como num público mais geral, que não se aprofunda, e que está se vendendo por uma narrativa barata. Então, Tosi, por isso que é tão importante esse trabalho aqui no Última Análise, para a gente sempre entender que é um projeto de longo prazo. Se a gente faz hoje, não é uma ida de Flávio aos Estados Unidos hoje que resultaram pela ação planejada, arquitetada e planejada do governo Lula, que levou até o cúmulo da gente comprar a diplomática tremenda. E cada dia mais de dificuldade mesmo, a gente estava falando sobre Argentina e Paraguai. A gente está com um pouquinho de dificuldade realmente com o teu sinal.
Vamos ver se tenta aí os dados móveis ou troca aí de operadora. Contrata um plano diferente. Enfim, mas estamos com dificuldade aí porque a Anne está em deslocamento, né, Anne? Vamos tentar ajustar aí o sinal da internet. Mas enquanto isso, nós avançamos com a nossa pauta aqui, porque vejam só, nas últimas semanas, a defesa de Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom, vem insistindo junto ao STF para que a cabeleireira, após 3 anos e meio de restrição de liberdade, tenha alguma concessão, algum benefício. No entendimento de Moraes, corroborado pela PGR do Paulo Gonet, Débora não tem direito a descontar 281 dias da pena em função de leituras, estudos e cursos que ela fez no período em que esteve na prisão preventiva. Mas o detalhe é que dos 3 anos e meio que já cumpriu da pena, 2 anos Débora passou em prisão preventiva e nada do que ela fez lá pode ser contado para remissão da pena, segundo Moraes. Moraes não quer saber de redução da pena e foi além. Determinou-se que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo explique as falhas de sinal no GPS da tornozeleira eletrônica de Débora, e a defesa já informou que nenhuma medida cautelar foi violada, mas o Moraes exige um laudo carcerário que comprove que isso é a realidade. Pois bem, o caso da Débora do Batom não é um caso qualquer. Ele é símbolo das injustiças que muitos brasileiros veem nas condenações de 8 de janeiro. E um dos motivos para o Congresso ter aprovado a lei de dosimetria de penas, lei que, ironicamente, vejam só, teve aplicação suspensa por quem? Pelo próprio Alexandre de Moraes. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Aproveitando essa oportunidade, o mestre de um Robô News, quero realizar, certo, um convite especial para os meus amigos e amigas patriotas. Visitar a descrição desse conteúdo da Gazeta do Povo. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, então, cada um de vocês irão, certo, verificar os links que estão na descrição desse conteúdo. São links de produtos do Mercado Livre e também do Shopee. E tem um curso de mestre de obras da Udemy. Hoje, 1º de agosto do ano de 2026. Até a próxima edição.